Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos falar sobre a oração que Jesus nos ensinou, Mateus 6, de 9 a 13. Então vamos nessa? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo número 6, versículo... Vamos do 7. Vamos do 6. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Vamos ler todo mundo junto, vamos declarar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas ou nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, a nossa oração é que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração e ilumine nosso entendimento, no nome de Jesus, e você diga amém. Amém? Então vamos lá. Qual é o meu intuito nessa noite? Meu intuito nessa noite não é trazer uma revelação, algo que você nunca ouviu sobre o assunto. O assunto é cotidiano, é costumeiro. Você e eu já ouvimos muito, sabemos bastante sobre o assunto, mas nós vamos relembrar. Hoje, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou liberar tanta palavra, tanta Bíblia, que quando acabar essa oração, quando acabar esse estudo, você não vai ter outra alternativa na sua vida. Eu e você não vamos ter outra alternativa na nossa vida, a não ser orarmos. Orarmos. Cada igreja, irmãos, ela tem características, por isso chama-se multiforme graça de Deus, porque Deus se manifesta de muitas formas. Quando Paulo vai falar aos Efésios, ele vai falar que o Senhor, ele vai dar uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, tudo isso para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, certo? Um é chamado para apóstolo, outro é para pastor, outro é para mestre, outro é para evangelista, outro é para profeta. Nem todo mundo, o único que eu saiba na Bíblia que exerceu os 5 ministérios foi Jesus. Então, cada um vai ter uma peculiaridade no seu ministério. Se você pega um pastor que ele tem a tendência de profeta, por exemplo, ontem eu estava assistindo a live de um pastor de uma igreja no Rio, e o cara é vaso. O cara é vaso. Ontem acabou o culto lá, o Jorginho estava lá no culto, o cara, quando acabou o culto, ele chamou uma senhora e falou assim, a senhora, e chamou a dona. E começou a falar com a dona, falou que a dona, ele nunca tinha visto a mulher, ele falou que a mulher, o marido da mulher tinha mercado, falou do empregado que trabalhava, do cara que fechava a loja, que sabia da rotina do cara, que o cara tinha sido mandado embora, que o cara não gostou do que foi feito, que o camarada estava tratando de fazer montar um sequestro, mas que, na verdade, era a morte do camarada. Foi falando todos os detalhes. Por quê? Porque o pastor da igreja tem essa veia profética. Então, a igreja dele vai ser voltada para isso. Pastor Saulo, de vez em quando, eles vão numa igreja, logo ali, rapidinho, Queimados, 110 quilômetros daqui, de vez em quando eles estão lá. Aí eles acabam o culto lá na igreja de Lecivaldo, eles sabem disso, o culto acaba 10 horas, que horas vocês saem de Lecivaldo? 2 da manhã, por quê? Porque os mantos, os narábias. Por quê? Porque a igreja dele é uma igreja marcada por isso. Se você for numa outro tipo de igreja, determinados ministérios, tem igreja que ela é muito marcada pela prosperidade. Há algum problema com relação a isso? Nenhum, porque Deus prospera o seu povo, ok?
Tem outras igrejas que elas vão ser fundamentadas em quê? Elas têm uma peculiaridade, elas são igrejas de estudo da palavra, um povo que gosta de estudar a palavra. Qual é o meu desejo como pastor da igreja de criar em vocês a igreja que eu sou pastor? Eu não procuro uma igreja de movimento. Tem igrejas, tem pastor, um pastor até conhecido, ele fala assim, eu sou festeiro mesmo, eu gosto de festa. Se eu pudesse, eu fazia uma festa de aniversário meu. Todo mês eu fazia um aniversário, festa de aniversário. A igreja dele vive de festa. É festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro. Festa, evento. É a característica dele. E ele está rompendo. Eu, como pastor, eu quero despertar em vocês que vocês se tornem pessoas de oração. Pessoas que amem a Jesus, que amem a sua palavra e aprendam a orar. Vou falar uma coisa que eu tenho dito aqui. Não é nada demais um pastor se dedicar à oração. Vocês falam assim, o meu pastor é um homem de oração. Isso não tem nada demais, nada. Não, cara, não é nada demais. Infelizmente, na atualidade, você fala assim, rapaz, pastor fulano é um homem de oração. É uma coisa assim, uau, ele é um homem de oração. Como que se isso fosse alguma coisa demais? Um pastor tem que ser um homem devotado à oração e à leitura da palavra. Mas uma coisa é eu ser um homem de oração. Outra coisa é a igreja que eu sou pastor amar a oração, irmão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você achar, orar é bom, sim ou não? Orar é bom ou não é? Sim, orar é bom. Orar é bom. Porém, orar é fácil? Orar não é fácil. Orar não é fácil. Entendeu? Orar é muito bom. Se é fácil, não é. Se fosse fácil, todos nós aqui não teria problema. O maior culto nosso seria o quê? Culto de oração. Entendeu? O culto de oração. Certo? O culto de oração. Então veja só, eu quero mostrar algumas coisas com vocês sobre oração pela palavra. Olha só, Jesus nos ordenou que nós orássemos. Jesus falou assim para os seus discípulos, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Anote uma coisa, o que Jesus fala está sempre na ordem do absoluto, nunca do relativo. Ok? Então o que Jesus fala está na ordem do absoluto e não do relativo. Ou seja, existem coisas que você pode relativizar, certo? Por quê? Porque é contexto cultural. Por exemplo, está escrito lá em Deuteronômio assim, não marcarás o teu corpo, ou não tatuarás o teu corpo. Tatuagem é proibido? Aí a pessoa fala assim, mas está escrito. Mas no mesmo texto que está dizendo, não tatuarás o teu corpo, está dizendo que a mulher menstruada não pode sair de dentro de casa. Então quer dizer que você não pode pegar uma parte e excluir a outra. Tem um contexto histórico aqui até você resolver uma situação. Paulo fala, as irmãs, estou vendo as irmãs, todo mundo é de cabelo, cuidado aí, cortadinho, escovado, pintado. É ou não é, Mariane? Choque. Aleluia. Mas Paulo diz que a mulher não pode cortar cabelo. Então o que Jesus ensina está na ordem do quê? Absoluto. Ele diz, eu tenho que orar. Então coloque uma coisa no seu coração. Coloque uma coisa no seu coração. Não se pode ter uma vida cristã saudável sem oração, leitura bíblica e jejum. Pronto, irmão. Ok? Vamos lá, vou repetir a situação. Vamos lá? Vamos repetir a situação? Não se pode ter uma vida cristã saudável sem jejum, oração e leitura da palavra. Então vamos lá, ok? Então não adianta. Tu quer ter uma vida cristã saudável? Tu tem que orar, vaso. Fala para dois irmãos e diga, meu irmão, tu tem que orar, vaso. Fala para ele, tu tem que orar. Tu tem que orar, vaso. Tu tem que orar. Não tem jeito, ok? Ele também vai dizer, ele vai me dar um modelo de oração. Qual é o modelo de oração? O Pai Nosso. Quando você orar, você ora dessa maneira. A minha pergunta para você, toda vez que você orar, você ora o Pai Nosso?
Se você só orar o Pai Nosso, você está fazendo o quê? Uma reza. Então, mas Jesus me disse que eu deveria orar assim. Por que Jesus disse assim? Ele me deu um modelo para que os elementos que tem nessa oração eu possa aplicar na minha vida. Ali tem adoração, pedindo perdão de pecado, pedindo comida, pedindo livramento, falando, cooperando com Deus, pedindo para que seu reino venha para a terra, e fazendo declaração profética, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. O problema é aquilo, você leu o versículo 12 do capítulo 6? Leia o versículo 12 do capítulo 6 de Mateus. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 6, versículo número 12, Mateus 6 e 12, olha o que está lá. Vamos ler na tela, todo mundo junto, para ficar bem bonito. Vamos lá? 3, 4. Você fez essa oração para quem? Sério, você fez essa oração para o Pai, para Deus. E você está dizendo: Pai, que o teu perdão a mim esteja sujeito ao perdão que eu libero para alguém. Ou seja, eu e Kátia, a gente de vez em quando a gente toca nesse assunto. Porque Jesus nos ensinou dizendo: se eu não perdoar ao meu irmão, meu Pai que está no céu não me perdoará. E vou dizer uma coisa para vocês: perdão não tem nada a ver com sentimento. Eu estou sentindo uma vontade profunda de te perdoar. Não. Eu perdoo sem vontade. Porque minha vontade é estrangular o teu pescoço. Mas eu tenho que perdoar. E outra coisa, tem gente que quer perdoar sem ter preço. Porque tem gente que acha que vai perdoar e quando perdoar vai apagar um negócio assim na minha cabeça. Eu não sinto mais nada contra você. Você não fez nada contra mim. Eu não lembro. Não tem tem uma igreja aí, Manassés e Efraim. Manassés significa o Senhor me fez esquecer, não foi isso? Não é Manassés, é isso, Manassés. Então tem a oração de Manassés. Tem a oração de Manassés. Como é que é? A oração de Manassés. O que é a oração de Manassés? O Senhor me fez esquecer. Aí então o cara, ele é viciado em droga. Então vem cá agora que eu vou orar para que a unção de Manassés venha sobre ti. Aí você ora para o cara e fala assim: mas eu não me lembro. Eu? Fumava? Eu? O problema é que teve uma casa dessa, que a família, a mulher tinha traído o cara, e o cara estava zangado com ela. O pastor orou para o cara esquecer, para restaurar o casamento. Aí o cara, a dona foi falar o que tinha acontecido, que Deus tinha feito o cara esquecer, o cara se lembrou. Então tem gente que quer que o perdão é isso, cara, vai sumir da minha cabeça. Não vai, irmão. Eu vou trabalhar com isso. Só que aquela coisa, eu tenho cicatriz, mas a cicatriz me lembra do que aconteceu, mas não me dói. Então entenda, quando você orar, entenda uma coisa, escute, olhe para mim aqui, por favor. A Bíblia fala que poucas sejam as minhas palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e eu na terra. Cuidado com esses ensinamentos que vocês ouvem por aí, dizendo que Deus releva tudo aquilo que você fala, porque Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Cuidado. A Bíblia fala, se você for no Novo Testamento, você vai ouvir uma série de vezes o Senhor dizendo assim: eu ouvi o que tu disseste. Eu ouvi o que tu disseste. Eclesiastes vai dizer assim: não amaldiçoes o rei na cama, nem na cama na tua de dormir. Na tua cama. Porque as aves do céu darão asas à tua palavra. Quem é a ave do céu? São os demônios. Então eu tenho que entender, Deus vai ouvir a minha, irmão, Deus vai ouvir a minha oração. A resposta pode não chegar agora, mas a minha oração chegou diante de Deus, irmão.
Vou repetir isso aqui, porque isso aqui merece um glória, irmão. Ó, preste atenção no que eu vou te falar. Gente, a minha resposta pode não ter chegado, mas a minha oração chegou até ao teu pai. E eu orei dizendo, Senhor, me perdoa, como eu estou perdoando meu irmão. Aí Deus vai falar assim, então eu vou te atender. Se você não está perdoando alguém, o que vai acontecer com você? Não vai ser perdoado. Ok? Então vamos lá. Os apóstolos se dedicavam à oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos usar Bíblia hoje. É Bíblia. Atos 6, 4. O que diz a palavra do Pai? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olhem para mim aqui. Tem pastores aqui, dirigentes de igreja, tem líderes aqui. Escute o que eu vou te dizer. Aprendam as fases. Você, empresário, você que está começando uma empresa, ou você já tem uma empresa grande, escute o que eu vou dizer para você. A liderança tem fases. Se espelhe na liderança de Moisés. Quais são as fases da liderança de Moisés? Entre o povo, na frente do povo e acima do povo. Vou repetir. Entre o povo, à frente do povo e acima do povo. Vocês pais, nós pais, precisamos entender as fases da nossa liderança na vida da criança, dos nossos filhos. Às vezes, nós temos a fase que nós estamos entre eles, limpa cocô, dá comida na boca, faz entre eles, participa junto com eles. Mas tem fase que você tem que estar, época que você tem que estar na frente, coordenando, faz isso, faz aquilo outro. E a terceira fase, que eles não vivem com você, mas você está no alto do monte intercedendo por eles. Deu para entender? Escute, se você não souber trabalhar com essas fases, você vai morrer e vai matar as pessoas que estão com você. Vou repetir. Se você não aprender o time, faz parte do discipulado. Se você não aprender o time, você mata, você vai morrer ministerialmente e vai matar o crescimento dos outros que estão vindo atrás de você. Ok? Já viu aquela coisa eu não sei como é que tem dentistas aqui, mas no nosso tempo antigo falava assim, a criança está com dente cavalado. Por quê? Porque era dente de leite, não foi arrancado, nasceu um dente por cima. É mais ou menos isso aí. Tem fase, irmão, que você tem que fazer de tudo. Quando nós começamos a igreja em Itaboraí, do lado do Maza Box, quantas vezes eu desci do ônibus com a mochila nas costas, vindo do banco, eu descia ali no ponto do Maza e ia direto para a igreja para poder lavar os banheiros da igreja e limpar a igreja. Então, o que a gente fazia? A gente tinha 3 equipes de limpeza. Para tal culto, antes do tal culto de quarta, na terça-feira limpava para o de quarta, na quinta limpava para o de sexta e limpava a igreja no domingo. Eu e Kátia cansamos de fazer isso. Essa é a época que você está na frente, você está entre o povo, então você faz tudo. Você está com a empresa, você começou a empresa. Eu brinquei com o Machon. Vocês já foram na loja de Machon? Quem já foi na loja de Machon aí? Já foram na loja de Machon? Não, opa, oxi. Quem já foi na loja de Machon? Levanta a mão aí. Gente, vocês têm que ir na loja de Machon. Como é que é o nome do prédio ali? Van Gogh. Ali, esse prédio aqui. Vai inaugurar sábado. Sábado vai ter inauguração. Aí eu brinquei com o Machon. Gente, ficou uma gracinha a loja. Mas ficou muito bonito. Mas ficou de muito bom gosto. Eu brinquei com o Machon. A loja lá ela é comprida. Deixa eu tentar mostrar para você. Ela é comprida, mas eles fizeram a divisória, ok? Para onde atende os clientes. A parte de trás tem uma copa e ainda tem um depósito para trás, ainda onde tem um banheiro. Nessa parte que tem um cliente, eles colocaram um blindex aqui no meio, muito legal. Aí tem uma mesa que você vem e o cliente chega e você vai fazer a apresentação. Olha eu fazendo a propaganda dele. Você faz a apresentação do produto e tal, aquela coisa. Como é que é o nome do negócio mesmo? É proteção veicular e tal, aquela coisa toda. Mas quem fecha o negócio é o diretor. Aí Machon senta aqui na mesa de fora e o cliente chega. Aí Machon
o cliente vem falar com o atendente, porque o atendente é quem? Machon. E Machon tá, porque o produto é isso e aquilo, que o outro, só quer um café, quer uma água, tá, papá, nosso produto é aquilo, tá lá. Eu gostei. Vamos fechar? Calma aí que eu vou chamar o diretor. Aí Machon vai, atravessa o vidro, senta, a pessoa vem. Por exemplo, meu assessor me falou, por quê? Ele está na época de quê? Entre o povo. Ele está entre. O cara tem que fazer tudo. É ele que limpa a loja, é ele que abre, é ele que fecha, é ele tate tudo que se faz. A empresa crescer um pouco, o que ele precisa fazer? Ele tem que sair da frente do atendimento e ficar onde? Na parte da diretoria. Então ele está o quê? Ele está à frente. Mas chega o ponto daquilo que Deus profetizou para ele, que você vai ter filiais que ele não vai poder fazer isso. Ele tem que ficar sobre. Deu para entender? Então nós precisamos compreender isso quando se fala aqui, se fala que os apóstolos se dedicam. Porque olha para mim aqui, escute. Você tem um lugar, você tem uma área de domínio aonde o seu dom vai fazer assim, ó. É a sua área aonde o seu dom se manifesta. Você pega um peixe, coloca um peixe na terra, ele fica lá. Tentando ali, porque ele está na terra. Pega aquele mesmo peixe e coloca ele na água. Pega uma tartaruga, vaso, uma tartaruga marinha, não pega essa tartaruguinha não, pega a tartaruga marinha de 100 anos de idade, que ela é gigantesca, bota ela na terra. Bota uma tartaruga marinha. Não, tartaruga marinha, ela roda o planeta. Ela roda o planeta. Sabe por causa de quê? No habitat dela, o dom dela se manifesta. Qual é o teu problema e o meu problema? É que a sobrecarga de trabalho que você está se colocando prende você numa área aonde não é sua e aonde o seu dom não se manifesta. Você quer pregar, mas na verdade o seu chamado é de oração. Na oração você nada de braçada, mas você quer fazer o quê? Você quer pregar. Então o que acontece? Quando a sobrecarga vem, veja só uma coisa, casais. Meu irmão, a mulher às vezes é uma excelente vendedora e o cara é um excelente administrador. O que você quer fazer? Você quer se tornar vendedor. Ali você não faz nada. Você está no lugar errado. Você precisa, escute só, em igreja, olha para mim aqui, em igreja, você começa fazendo o que aparece. Cara, tu chegou ontem na igreja. Quem conhece você? Ninguém. Mas você faz o quê? Você pega o que apareceu. O que te apareceu? O que te apresentaram? Portaria. E você é a pessoa mais tímida do mundo. E onde botaram você? Na portaria. Seu dom vai florescer ali? Não. Mas foi o que te deram, eu vou pegar. Até que a minha oportunidade do meu dom se manifestar chegue e eu vou para a área onde Deus quer que eu vá. O que está acontecendo com os apóstolos? Os apóstolos estão sobrecarregados fazendo o quê? Cuidando de cesta básica para a viúva. É o que eu canso de falar com os obreiros na igreja. Tem coisas que não é mais para vocês fazerem. Vou repetir. Tem coisas que não é mais para vocês fazerem. Se vocês insistirem em fazer, em ir para áreas que Deus não chamou vocês, as outras áreas ministeriais de vocês serão atrofiadas. Os apóstolos identificaram isso e falaram assim, nós não podemos ficar presos a essa problemática de distribuição de cesta básica. Eles disseram, é importante a distribuição de cesta básica? Sim. A assistência social da igreja é importante? Sim. Mas nós, apóstolos, não podemos fazer isso. Vamos levantar, então, o quê? Diáconos para coordenar esse trabalho e nós vamos nos dedicar ao quê? A oração e a leitura da palavra. Então entenda bem uma coisa,
Se você tem pregado, escutem o que eu vou falar para vocês. Ô Jeová, escutem o que eu vou dizer para vocês. Todo mundo que trabalha tem que ver o resultado do seu trabalho. Se você comprou um carrinho de pipoca, você tem que vender pipoca. Se você não está vendendo pipoca, ou está no lugar errado, a carrocinha está no lugar errado, ou então você não foi chamado para vender pipoca, para vender bala. Então entenda uma coisa, se você prega, você tem que ter resultado. E o que é resultado de igreja? Resultado de pastor? Almas convertidas, gente crescendo, a obra prosperando, os irmãos crescendo ministerialmente, a vida das pessoas mudando. Como é que isso faz? Por meio da palavra. Mas escute uma coisa que Miguel Ângelo citou esses dias, pastor Miguel, falando de Watmani. Não adianta você ler 5 horas se você não ora 5 minutos. Porque a palavra te dá conhecimento, mas é a oração que libera o poder da palavra enquanto você prega. Vou repetir, a palavra te dá conhecimento. Eu tenho que estudar, irmão. Eu tenho que ler. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber o porquê disso aqui. Acho uma coisa super maneira. Ele adora falar essas coisas. Como é que é o negócio daquele ministro que você fala? O Peretas? O gemador, não é o Pereta? É. Você sabe o que é o Pereta, irmão? Não. O Pereta é o remador. Paulo disse que ele era isso aí, ó. Ministro, não é isso? Ministro. Paulo falou ministro. Quando ele está falando ministro, ele não está dizendo que ele é ministro do evangelho porque ele está sobre todo mundo, não. Ele diz que ele é ministro porque ele é o Pereta, que ele é o remador da Galeia, lá embaixo. Isso é muito bonito, mas uma coisa, se eu não tiver a oração regando esse conhecimento será infrutífero. Então escute uma coisa, você precisa se dedicar nas estratégias, no conhecimento, no estudo, mas você precisa regar esse estudo com oração. E Deus está nos chamando para oração. E eu, como pastor de vocês, estou chamando vocês para oração. Vamos orar, irmão. Vamos orar, diga amém, irmão. Paulo disse que deixou a instrução para nós orarmos. Veja quanto tempo que eu tenho que orar. 1 Tessalonicenses 5,16. Não, gente, não é regozijável sempre, não. O quê? E o que eu falei, gente? 5,17, irmão. Bota lá 17. Tá, mas aí a Bíblia vai dizer assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. São duas coisas. Isso aí, rapaz, eu tenho tanta coisa que eu poderia ensinar para vocês sobre isso. Escute uma coisa. O porquê que a maioria de vocês tem pavor de orar? Sabe por quê, Lucas? Tu tem tanta dificuldade para orar? Você tem dificuldade para orar? Só um pouquinho. Eu também tenho. Sabe qual é o problema? Porque isso, volta no 16 lá, volta no 16. Falta aquilo ali, ó. Regozijar. Regozijo. Isso, o livro do pastor Saulo, isso ali, você tem que pegar esses textos e usar esses textos para acontecer aquilo ali, deixa na tela, para acontecer aquilo ali. Quando você sabe da esperança que te está proposta, você vai regozijar, vai se alegrar. O nosso problema é que a nossa alegria está atrelada aos bens materiais que nós alcançamos. Se eu tenho carro, eu estou alegre. Se eu tenho casa, eu estou alegre. Se eu tenho saúde, eu estou alegre. Se eu tenho dinheiro, eu estou alegre. Mas eu posso ter alegria em que, irmãos? Na esperança que está futura. De quê? De que Jesus morreu, ressuscitou, mas disse que vai vir me buscar. Qual é a alegria que eu tenho, irmão? Que se eu morrer aqui, irmão, eu ressuscitarei junto com Cristo. Se eu sofro com Ele, irmãos, eu vou reinar junto com Ele. Eu vou me alegrar. E na oração, irmãos, a oração, ô Jeová, fala aqui, olhe para mim que eu vou tentar ser didático para vocês. A oração, quando Jesus foi orar, e ele foi no monte chamado Monte da Transfiguração, o que aconteceu quando Jesus orava? Ele se transfigurou, ele se transformou num outro ser, vamos colocar assim? Ou, melhor dizendo, o que ele era na essência veio para fora. Ok? Aquilo ali, o que os discípulos viram,
era um pouquinho daquilo que ele é originalmente. Aquilo que ele é originalmente estava aprisionado dentro de um corpo humano. Quando ele orou, ele está sozinho, aquilo que ele tinha por dentro foi liberado. Deu para entender? Ele começou a orar. Então uma coisa que ele tem por dentro veio para fora. Quando nós oramos e vamos para a presença de Deus para orar, é para liberar um pouco do que nós temos por dentro para fora. Quando você se relaciona com oração só no pedido, sua oração ela é enfadonha, porque ela vai para o nível da carne. E você precisa entender, na maioria, olha para mim aqui, guardem isso. Na maioria das vezes você começa orando na carne, na raça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, porque você tem que admitir, Senhor, eu estou aqui, Senhor. E eu falo, eu sou o Senhor do tempo para Deus. Eu sou o meteorologista para Deus. Porque eu oro e eu falo assim, Senhor, porque eu estou aqui, Senhor Deus, nessa manhã, nessa segunda-feira chuvosa. Eu falo para Deus, Senhor, essa segunda-feira chuvosa. Senhor, essa segunda-feira fria. Porque esse dia estava frio. E minha sogra, meu casaco ficou no quarto da minha sogra. E eu fiquei com pena de acordar Dona Maria 5h30. E estava um frio do raio. Eu falei assim, eu não vou acordar minha sogra. Mas falei, como é que eu vou com esse frio orar? Eu fui no quarto de Letícia, peguei uma colcha. Eu fiquei aqui parecendo até um rabino, irmão, com aquele manto por cima. E eu ajoelhei aqui, meu filho, e me abracei com aquilo ali. Eu falei, Senhor, porque nessa manhã chuvosa e fria, Senhor, eu estou na carne, eu estou dizendo, Senhor, a minha carne está sentindo isso. Mas se eu permanecer, Senhor, olha a luta que Kátia está passando. Olha, Senhor Deus, o problema de Jaqueline. Olha, Senhor Deus, aqui essa falta de dinheiro desse irmão que precisa de uma porta aberta. Eu só falo de problema. A minha carne, ela fica sobrecarregada. Quando eu falo carne, é a sua psique. Você é um ser humano. Se você só ora na base de problemas, sobrecarrega a sua psique. E a oração, ao invés de ser prazerosa, ela se torna penosa. Porque escute, qual é o princípio de psicologia, de atendimento em consultório de psicanálise e de psicologia? O paciente joga as coisas para você, para o psicólogo, para o psicanalista, e o psicanalista devolve para o paciente. Porque se ele absorver, aquilo mata ele. A oração, irmãos, tem que ser assim, irmão. Eu tenho que ter o meu momento, irmãos, de entrar na presença de Deus para ter comunhão. Comunhão. Olhe para mim, comunhão. Como é que você faz comunhão? Aonde que a palavra de Deus diz aqui? O que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso não tem pedido. Isso não tem clamor. Isso é apenas adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Ele está adorando. Ele termina, ele começa adorando e ele termina adorando. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele está adorando. Veja se Jesus fica o tempo todo dizendo assim, Pai me dá pão, Pai me dá pão, Pai me dá pão, Pai me dá pão, porque parece uma coisa que ele não saiba, ele sabe o que você precisa. Sua oração tem que ser como um prato de comida que ele é todo colorido. Aprenda a adorar a Deus por meio da oração. Deixa eu ensinar, deixa eu ser didático a vocês. Uma coisa, irmãos, é quando a gente vem fazer uma oração aqui no púlpito. Pastor Alex, sobe aqui e vai fazer uma oração. Como é que Alex vai orar? Ele vai orar rápido, porque aí não trava. Senhor, porque aqui agora nós queremos entregar aqui, e pá! E o louvor, recebe o louvor e a adoração do teu povo, abençoa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Porque se demorar mais um pouquinho, pastor Renan puxa a calça dele. Está demorando demais orar. Mas quando você quer orar como arma, e como momento de comunhão, não corra. Não corra. Vou repetir, não corra. Não corra. Desfrute dos momentos com Deus. Desfrute, vou repetir, desfrute dos momentos com Deus.
Porque muito melhor, escute o que eu vou falar para vocês, porque isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é o manto. Muito melhor do que o que eu falo com Deus, é o que Deus fala comigo. Então, na oração, a maioria das pessoas, não acontece em Itaboraí, mas só em São Gonçalo, que o que as pessoas fazem? Elas querem falar uma coisa para Deus como se Deus não soubesse. E elas não dão tempo na oração para Deus falar com elas. E as coisas mais bacanas, vocês precisam subir o nível. Qual é o subir o nível? Senhor, fala do teu coração para mim. Fala do teu coração, conversa comigo. Conversa comigo. Me conta o que o Senhor está fazendo nesses dias. E você vai começar a desfrutar. Escute uma coisa, e olha o que eu vou falar para vocês aqui. Não esperem vocês receberem revelações extraordinárias da noite para o dia, porque não funciona assim. Aleluia! Comecem devagar. Sejam como crianças que estão aprendendo a andar de bicicleta. Até hoje, irmãos, eu não sei fazer aquela coisa de andar numa roda só. Eu não sei fazer aquilo. Tu sabe? Tá rindo, né? Já tentei várias vezes e não consigo. Eu fico impressionado como é que as crianças conseguem fazer aquilo. Ok? Tá vendo? Tem um que sabe fazer aquilo. Eu sei andar. Talvez você está querendo empinar a bicicleta sem antes mal saber andar nela. Quer aprender? Vamos, uma coisa do básico. Ande com pessoas que saibam orar. Fala aqui, olha, escuta aqui, pastora Cícera, Zezé, Maria José, volta aí. As demais pastoras. Missionária Geralda. Vocês têm que aprender a ensinar as pessoas a orarem. Vocês não ensinam as pessoas a orarem. Tem que dar margem para as pessoas errarem na oração. As pessoas aprendem vendo, ouvindo e perguntando. Pegue as pessoas e deixe elas fazendo uma oração. Ore aqui, minha filha, ora aqui. Ela não sabe orar ainda. Deixa ela orar. Ela errou a oração, ela não fez igual você fez e tal. Quando aquele povo sair de perto, pega essa menina que você vê que está desejosa em aprender, fala assim, eu vou te ensinar, olha como eu faço. Olha como eu faço. Aprenda como eu faço. Todo mundo vai copiar todo mundo até ele aprender os mistérios dele com Deus, da maneira como Deus faz. E nós precisamos, como igreja, os mais antigos, precisamos ter uma vida de oração, para que os novos aprendam conosco a orar, irmão. Entendam uma coisa, a oração necessita de concordância. Por que oramos juntos? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar se Deus sabe o que eu preciso? Não é uma boa pergunta? Por que eu preciso falar se Deus sabe o que eu preciso? Não foi o que Jesus disse? Não fica de vãs repetições, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes que vocês falem. Ele sabe o que você precisa. O que o céu precisa? Concordância com a terra. Eu e você somos um para-raio entre céu e terra. O que Jesus disse? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no... Ele precisa de alguém aqui nesse reino, o sacerdote do reino, suplicar para o que venha lá. Eu entro em concordância. Irmãos, é uma coisa poderosíssima. Não está dizendo que eu preciso da igreja inteira comigo orando, não. Ele está dizendo que se eu orar aqui, irmãos, eu vou clamar, o céu, vem aqui. Céu, vem aqui, receba essa palavra. Quando eu peço para o céu vir, o céu trará, irmãos, tudo que tem nele. Prosperidade, abundância, fartura, paz, justiça, alegria, virá para cá, irmãos. Nós precisamos disso. Eu sou um colaborador com Deus, irmão. Eu não sou um aproveitador do céu.
Durante muito tempo, minha mãe comprava minhas cuecas. Aquela de copinho, aquela desgraceira, aquilo era coisa muito ruim. Aquilo era coisa muito ruim. Você precisava de um dinheiro. Mãe, me dá um dinheiro, mãe. Mãe, me dá um dinheiro da merenda, mãe. Merenda. Mãe, não tinha lanche, no meu tempo não tinha lanche, era merenda. Mãe, me dá o dinheiro da merenda. Mãe, me dá isso. Mamãe uma vez foi em Petrópolis. Eu nunca tinha ido em Petrópolis para comprar roupa, nem sabia onde era a Rua Tereza. Eu falei assim, mãe, quando a senhora for lá, a senhora traz para mim uma calça branca. Eu tinha o sonho de ter uma calça branca. Porque Kátia me deu, o meu primeiro presente que Kátia deu de aniversário foi uma blusa azul da Pool. A Pool na época era uma blusa azul assim de camisa, era aquele tecido, um algodão assim mais armado, e eu botava a camisa azul que ela me deu com aquela calça branca, meu irmão, isso era um pão doce, vaso. Quem fazia? Mamãe que me dava. Até o dia que ela disse assim, eu vou abrir um negócio e eu preciso da sua ajuda. Eu deixei de ser o aproveitador para ser o colaborador. Continuei sendo filho. O dinheiro vinha da mesma fonte, porque eles que mandavam, mas eu não era apenas aquele que me aproveitava, eu colaborava para que o negócio acontecesse. Eu continuo sendo filho de Deus e preciso dele, mas Deus me dá o privilégio. Vem se tornar meu colaborador na implantação do... Vem se tornar colaborador na implantação do reino. É muito mais do que te abrir uma porta de emprego, é muito mais do que te dar comida, é muito mais do que botar você numa casa grandona. Vem ser colaborador como? Dobra seu joelho e ore. Dobra seu joelho e ore. Dobra seu joelho e ore. E plenitude, guarda essa palavra. Oração é perseverar até Deus responder, irmão. Vou repetir, irmãos. Oração é perseverar até Deus responder. Vou repetir. Oração é perseverar até Deus responder. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Parem de achar que todo dia que vocês orarem terá terremoto. Meu Deus! Não funciona assim. Vamos desmitificar esse negócio. Nem todo dia Deus quer contar segredo, porque chega uma hora não tem mais coisa para contar. Ele vai contar como é que ele formou a asa do anjo. Escute. Esteja disponível. Olhe para mim. Só o fato de você estar na presença dele já te é uma honra. Quando vocês dobrarem o joelho, guarda isso, anotem isso e guarda na tábua do coração. Quando vocês orarem, vocês falem para Deus, Senhor, eu me sinto honrado por estar diante de Ti. Porque eu estou com o joelho aqui no chão frio, com a cara no chão ou na cadeira, mas o meu espírito está diante do Eterno. O mortal entrou diante da presença do Eterno para falar com Ele. Quem é você? É pó e cinza. Quem somos nós para poder que Ele se lembre de nós? Mas o Eterno nos dá a oportunidade. Abra sua boca, entra em contenda comigo, apresente as tuas causas para que tu seja justificado. Tudo isso eu estou dizendo. Os apóstolos se dedicavam a uma oração. Os apóstolos se dedicavam à oração. Vou repetir. Os apóstolos se dedicavam em oração. Oh glória! Os apóstolos se dedicavam na oração e na leitura da palavra. E o céu vai responder à oração do povo do Senhor. Se nós orarmos em concordância, as paredes vão sair deste lugar. Deus vai fazer algo extraordinário. Vai sarar a sua serva. Vai abrir as portas. Vai salvar as almas. Vai fazer um milagre. Pastor, eu sou sozinho, pastor. A pastora Cícera, quantas vezes ela ficava triste com isso? Se a gente fazer, vamos fazer aqui uma oração da manhã, uma consagração aqui do pessoal do louvor. Aí ela de vez se alegrar, porque tem um monte de gente,
ela fica chateada, porque o dia que não tem consagração do louvor, ela fica com meia dúzia. No dia que tem um negócio, consagração de culto de jovem, aí vem esse monte de gente. Mas entenda uma coisa. Grandes movimentos espirituais não são feitos através de muitos. Movimentos espirituais são feitos através de poucos que perseveram. O randoblemaia, ranchuki acendaramagaia sé. Comece sozinho. Liga a chave sozinho. Pastor, meu marido não ora comigo, pastor. Minha mulher não ora. Ora sozinho. Ore sozinho e deixe a oração se mover. Deixa a oração se mover. Deixa a oração se mover. Ela vai fazendo os efeitos. Ela vai buscando o caminho. Daqui a pouco, Deus começa a tocar no coração de alguém. Por quê, irmãos? Porque quando começa a ver os resultados em você, alguém será despertado. Não vou ter tempo mesmo, escuta aqui. No dia em que você encontrar um parceiro de oração, guarde esse cara, essa mulher, essa moça, essa pessoa, num lugar muito profundo e muito especial. Não serão muitos, mas essas pessoas vão te livrar de grandes enrascadas. Coisa boa quando você tem companheiros de oração. Porque tem dia, meu irmão, que você está down. O que é down? Você está para baixo. Tem dia que você está out. Tem dia, irmão, que você está soltando fogo. Oh, aleluia. Mas tem dia, irmão, que você está down. Aí, por exemplo, tem dia, irmão, que eu estou assim. Que eu acordo. Quando vai o negócio do barulho da chuva, eu falo, Senhor da glória. Eu não vou não. Eu vou não, Jeová. Aí eu lembro assim, Jeová, Cleito está lá na porta, Jeová. Várias vezes aconteceu isso. Eu falei, Senhor, Cleito está lá. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir por quê? Porque eu tenho compromisso, que eu tenho alguém aqui. Tem alguém que vai te motivar. Tem gente que te motiva por ruim, irmão. Mas tem gente que te motiva para o bom. E parceiros de oração, irmãos. Parceiros de oração. Oh, eu sinto Deus nessa palavra. Parceiros de oração. Parceiros de oração. Tem um aqui, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão vai ter como meio que envergonhar, porque não é o meu intuito. Ele já foi meu parceiro. Ele não é mais não, ele já foi. E ele orou comigo, irmão, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi 30 dias, não foi 2 meses, não foi 3 meses, não foi 4 meses, direto. Parceiros de oração. Busquem, peçam, implorem, roguem, falem com Deus, Senhor, me dá um parceiro de oração. Me dá um parceiro de oração. Mas você nunca vai gerar nada naquela igreja se você não abrir a boca para falar. Porque esse tipo de assunto não dá ibope em igreja, esse tipo de assunto não faz culto virar. Mas é este tipo de assunto que sara a igreja para ela produzir efusivamente. Olhe para mim aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês, isso aqui é um segredo aqui para vocês. Quando você começa a ver filho de pastor ficar doente demais, muitos ataques, muitos problemas acontecendo à liderança da igreja, é porque a barreira de oração está enfraquecida. Tá? Outra coisa, há batalhas no mundo do espírito, vaso. Há batalhas no mundo do espírito. Atmosferas, nós não aproveitamos das atmosferas, nós criamos atmosferas. Atmosferas são criadas. Os vasos, os chamados vasos de oração, de intercessão, precisam entender que tem dia, irmão, que a atmosfera está pesada. Como é que se rompe isso com oração, irmão? Com adoração.
Aleluia! Não espere que a coisa aconteça por simplesmente acontecer como obra do acaso, mas tem coisas que eu provoco o céu. Eu vou provocar o céu. Cadê a arte aí, meu, do mês aí? Eu vou provocar o céu. Eu vou mover o céu através de quê? Da oração. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou buscar e eu vou gastar minha vida. Vai acontecer um negócio, eu vou criar uma atmosfera. E um detalhe, quando você orar, escute o que eu vou dizer, quando você orar de verdade, a cadeia não vai abrir, não vai ser só a sua, porque Paulo estava na cadeia, Paulo e Silas, e à meia-noite eles faziam oração, e os outros presos ouviam o clamor de Paulo e Silas, e diz a palavra que todas as portas de cadeia ao redor deles foram abertas. Deus não trará a resposta só para mim, mas no meu entorno, irmão. Amém ou não amém, irmãos? 1 Timóteo 2,8. Vamos lá, Bíblia. 1 Timóteo 2,8. Está na tela, olha lá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Aonde que eu devo orar, irmão? Quais são os lugares que eu devo orar? Não, em todo lugar, pô. Todo lugar é fácil. Tá. Onde se deve orar? Me exemplifique. O que Jesus ensinou. Então, toda vez que você orar, você tem que fazer o quê? Ir para o quarto? Então, só quarto é lugar de oração? Não. Eu oro no quarto, na igreja, na rua. Paulo disse, em todo lugar, no ponto do ônibus eu posso orar. Dentro do ônibus eu posso orar. Dentro do meu trabalho eu posso orar. Em qualquer lugar eu posso orar. Mas a minha particularidade, eu posso ir no monte orar. Sem problema. Você gosta de monte? Chegou a despertar aqui o celular aqui, ó. Sem problema. Por que você quer ir para um monte? Porque é lugar alto, pastor, é mais perto de Deus. É solitário? Porque é solitário? Show de bola. Agora, se você vai com 30 pessoas para o alto do monte, então qual é o propósito de você ir para o monte? Sabe o que eu falo com Deus? Sabe o que eu falo com Deus? Quando eu estou aqui de manhã, eu oro e falo para o Senhor assim, quando eu estou sozinho aqui de manhã, eu falo assim, Senhor, esse aqui é meu monte. Eu estou no meu monte, esse aqui é meu monte, Senhor, esse aqui é meu monte. Deus não precisa me procurar em nenhum lugar, porque Ele sabe o meu lugar, aonde eu vou estar. E eu vou falar disso até vocês enjoarem de ouvir. Porque quando vocês enjoarem de ouvir, é porque vocês vão começar a estar entendendo. Deus vai nos transformar numa igreja de oração, numa igreja de clamor, num povo que ora, num povo que levanta a mão, num povo que intercede. Quando Itaboraí precisar de um povo que clama, vão lembrar da plenitude, irmão. Vão lembrar da plenitude, porque tem um povo que ora nesse lugar, irmão. Aí Paulo vai dizer, 1 Timóteo 2, 1, 2, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Então eu não estou orando só por mim, eu estou orando por tudo. Eu estou orando, irmão, pelas pessoas, eu estou orando pelas autoridades, eu estou orando pelos irmãos da igreja. Mas se a sua oração só tem você, vaso, você só ora por você, você só ora pelas suas necessidades, você não extrapola o campo das necessidades. Outra coisa, Deus não busca servos, Deus busca amigos. Deus está buscando amigos, irmãos. Servos, Deus tem muito, irmãos. Amigos, tem poucos. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Gente, não busquem a Deus por causa de eventos. Não busquem a Deus só por causa de um evento. Os jovens vão fazer agora, vão ter um culto de jovens. Vamos todo mundo nos consagrar para o culto de jovens. Isso para mim parece mais interesse do que outra coisa. Você pode fortalecer a oração para esse período, mas eu não vou me relacionar com Deus por causa de um evento. Eu vou me relacionar com Deus no dia a dia. No dia a dia eu quero Deus todo dia.
Todo dia, toda hora, sem parar. Tinha uma música antiga daquele... Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero Deus todo dia. Quem quer Deus todo dia, diga amém, irmão. Amém. Efésios 6, 18 e 19, o que diz Efésios 6, 18 e 19? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Escute, irmão, Paulo estudava. Paulo era estudioso, igual o pastor Saulo. Mas o que Paulo está pedindo? Aí, Gabi, olha o que Paulo está pedindo. Ora por mim. Para que a palavra que eu estudei seja me dada, não abrir da boca. Não é só porque o pastor estudou, não é porque o pastor fez teologia, não é porque o pastor sabe da Bíblia. O pastor é um bom pregador. Nós precisamos de oração, de cobertura de oração. Dá a palavra para aquele teu servo ali, Senhor. Dá a palavra para aquele teu servo ali, Senhor. Dá a palavra para aquele teu servo ali. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmãos. O microfone vai estar na mão do pastor Ailton na quinta-feira. Sente na cadeira, queira ouvir a palavra, mas seja companheiro dele, seja ajudador dele, torça. É isso mesmo. Às vezes, irmãos, esse mesmo, ele não está falando nem muito, como eu falo assim, não fala lé com cré. O negócio não combina, mas tu está o quê? Incentivando, porque às vezes, irmãos, o céu está travado na cabeça do cara, é igual a Rosângela fala, às vezes as palavras sobrevoam pela cabeça. Irmãos, tem dia que a porta da palavra está fechada. Pastor, acontece? Irmão, tem dia que você quer fazer um buraco e sumir. Tem dia, irmão, que você fala assim, foi, irmão, um abraço. Mas o que necessita? Gente ligada. Aleluia. Gente ligado. Culto para gente, irmãos, é resultado. Vai ter um resultado. Então eu estou pelejando, irmãos, durante 2 horas que a gente vê aqui, nós vamos estar pelejando, aleluia, orando, clamando. Por quê? Porque a palavra vai encontrar guarida. Quem está comigo, diga amém, irmão. A palavra vai encontrar guarida, irmãos. E outra coisa, Colossenses 4:2, Paulo vai falar assim, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Quando eu oro, irmãos, eu já tenho que orar. Uma Rosa me ensinava isso. Valdo, a palavra do Senhor é sempre boa. A espada do Senhor contém óleo, porque à medida que ela vem cortando, ela vem largando o óleo nela. Ela corta, mas já vem trazendo remédio. Paulo está dizendo assim, quando vocês orem já com ações de graça. Aleluia, peça, Senhor, abre aquela porta, mas eu já te louvo, porque eu tenho certeza que a porta vai se abrir. Deu para entender, irmão? Quando você orar pedindo alguma coisa, já agradeça. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei, vai ter vitória nesse negócio. Senhor Deus, eu já começo a dar ações de graça. Miriam cantou depois de atravessar o mar. Você cante antes de atravessar. Abra isso aqui para a gente caminhar para encerrar. Daqui a 2 horas. Tiago 5, 13. Tiago 5, 13, 18. Tiago, onde está Tiago, irmão? Pedro, João, Tiago no barquinho. Vamos lá, Pedro, João, Tiago. Tiago 5, de 13 a 18. Está alguém em vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode muito, irmão. A tua oração pode muito. A oração, irmão, não é a oração bonita que faz efeito. A oração que faz efeito é a oração sincera. A oração sincera, a oração que vem do fundo do coração. Ok? Aquela que Deus ouve, aquela como a criança pede e o pai vai responder. Aleluia!
Muito pode a oração de uma igreja que ora, irmão. Muito pode a oração de uma igreja que ora. Pedro estava na cadeia, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Não é uma coisa linda que a igreja estava orando? E daqui a pouco Pedro está batendo na porta. E a igreja está assim, Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. E Pedro está na porta. Eles estão orando para Deus enviar um anjo lá. O anjo já foi, já libertou. Pedro está na porta, eles estão orando. Ô, glória! Você já parou para pensar nisso, irmão? A gente está orando aqui, daqui a pouco Jaqueline entrar pela porta. Ô, glória, ô, glória, ô, glória! Eu creio, irmão! A oração deve ser uma prática da vida de todo cristão. Orar é estilo de vida, irmão. Orar é estilo de vida. Dizem os pais da igreja, os historiadores, que quando foram sepultar o apóstolo Tiago, esse o escritor, não o que foi decapitado, disseram que quando ouviram os joelhos de Tiago, eram como os joelhos de um camelo. De tanto que o homem estava com os joelhos dobrados. Pastor Josimar Fonseca fala do pai dele. Eu tenho mais a imagem do meu pai de joelho do que de pé. Que loucura, irmão. Eu lembro mais do meu pai de joelho do que de pé. Daniel orava, irmãos, 3 vezes por dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Mas não pense que Daniel inventou isso, porque Salmo 55, 27, Davi diz que ele iria orar a Deus de manhã, de tarde e à noite. 3 vezes por dia. E não, irmãos, eu mostrei para vocês, eu coloquei na tela, do cara do Islã, lá em Paris, debaixo da Torre Eiffel. Os turistas passando para um lado e outro, e o cara estava com o joelho dobrado, 5 horas da tarde, irmão, virado, em direção de Meca. Se eles podem fazer isso, nós também podemos, irmão. Nós também podemos fazer isso, irmão. Nós podemos fazer isso, irmão. Aleluia. Disse um grande pregador, irmãos, eu não oro mais do que 10 minutos, mas não passo mais do que 10 minutos sem orar. A oração tem que ser um estilo de vida e não uma hora que eu oro. Ela precisa estar na minha vida, isso faz parte de mim. A oração precisa fazer parte de mim. E a minha oração é que Deus levante homens e mulheres de oração nessa igreja, irmão. Resgate isso, vaso. Jesus orava antes de realizar o milagre, durante a realização do milagre e depois de orar e depois de realizar o milagre. Antes, durante e depois. Isso é uma doideira. Ele passava a madrugada orando. Ia para o povo. Na hora de realizar o milagre, ele orava. E depois dele orar, ele largava o povo e ia para o monte orar de novo. Eu falei, meu Deus, se Jesus, que é o Filho de Deus, orava antes, durante e depois, por que eu vou achar que apenas uma oração de 15 minutos vai resolver a coisa? Eu tenho que voltar, eu tenho que orar mais, irmão. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu tenho que orar mais. Ah, irmão, você tinha que ter dito assim, eu também, pastor, eu tenho que orar mais, irmãos, nós precisamos orar mais. Plenitude, escute a minha voz, nós precisamos orar mais, meus irmãos, nós necessitamos orar mais, meus irmãos. Está pronto para o que eu vou falar? Ore quando você estiver com vontade. Irmão, tem dia que você está com muita vontade de orar. Eu fico bobo de ver essa rapaziada, esses pastores aí. Pastor, nós vamos passar a noite em oração. E eu falo assim, rapaz, essa moçada é fera. Não é não, irmã Deia? Aí, Cleito é casca grossa de oração. Esse aí é casca grossa de oração aí. Isso é da turma da prateleira de cima. Esses dias pastor Renan e pastor Ailton vieram aí. Nós vamos orar, pastor, nós vamos passar a madrugada. 2 horas da manhã eles, vazaram. Quando eu cheguei 6 horas da manhã, Cleito está lá na porta me esperando. Pastor, vazou a noite toda. Você ora com vontade, mas. Agora eu vou falar uma coisa para você. Pastor, e quando eu não estiver com vontade? Ore também. E ore para que você fique com vontade. Ore sem vontade para que Deus te dê vontade de orar. Então você não precisa de vontade. Irmão, eu não estou com vontade de orar. Eu vou orar. Eu tenho um amigo, irmão, espero que ele esteja vivo até hoje, trabalhou comigo no banco. Gelson disse que ele se aborreceu, tinha uma vigília na igreja, ele se aborreceu com uma coisa, ele falou assim, eu não vou para a vigília. Eu não vou na vigília.
Ele disse que ele ficou em casa deitado. Ele falou assim, Valber, minha cama pegava fogo, mas queimava a pele, que eu não tive como de ficar deitado. Eu falei assim, eu vou para a vigília, mas eu não vou abrir a minha boca. Fez pirraça com Deus. Aí ele sentou e falou assim, Valber, eu comecei dando glória na carne. Você sabe o que é? O que é glória na carne, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmão. Irmão, tu começa na carne. Ele falou assim, Val, eu comecei dando glória na carne. Quando eu olhei, Val, eu estava dando tanto glória, que apareceu uma bola de fogo no meio da igreja, e conforme eu dava glória, a bola veio. Ela veio e bateu em cima da minha cabeça, e ela explodiu na minha cabeça, assim, bluf! Quando ela explodiu na minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo. E todo mundo que eu coloquei a mão na igreja naquela noite foi batizado com o Espírito Santo. Onde ele começou, irmão? Na carne. Ele começou, irmão, naquela coisa na marra. Eu vou assim mesmo, irmão. Eu vou assim mesmo. Eu estou cansado, mas eu vou, irmão. A minha carne quer dormir, mas eu vou orar. O diabo não quer que eu ore, mas eu vou orar. Eu estou triste, mas eu vou orar. Eu estou sem vontade, mas eu vou orar até Deus me dar vontade. Desenvolva a prática. Desenvolva a prática. Irmãos, eu adoro ver Machão cantando. Tem umas músicas-chave, então, que ele canta que ficam perfeito na voz dele. Mas esses dias a gente estava no carro se lembrando de como o Machão começou cantando na igreja. Gente, Machão era um... Era a benção. Era uma coisa linda. E ele foi indo aí. Aprendeu aí, ó. Ministro de louvor da igreja aí, ó. Prateleira de cima. Irmãos, oração é a mesma coisa, vaso. Você aprende. E vocês vão aprender. Vou repetir, vocês vão aprender. Vocês vão aprender a orar. Vocês vão aprender a orar. Vocês vão desenvolver isso na vida de vocês. Vocês vão desenvolver isso na vida de vocês. Eu vou repetir até alguém da glória aqui. Vocês vão desenvolver isso na vida de vocês. Vocês vão aprender a orar, a ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Ore de joelho, irmão. Ore de pé. Ore com a boca no pó. Ore com a mão levantada. Ore acorrentado. Ore deitado. Mas ore, irmão. Porque não importa a minha posição corporal. Desde que eu esteja orando, irmão. Ô glória, ô glória, ô glória. Aleluia. Tem gente, irmão, que tem um ossinho do joelho para fora do lugar. Como o meu, por causa de tomo de bicicleta. Parece que os trupiços aqui, aquelas pontas de osso. Isso dói, meu filho. E aí você bota uma perna, estica uma perna para lá, estica outra perna para cá. E o negócio cansou, você fica em pé. E ficou ruim, irmão. Escute uma coisa. Cadê quem vai tocar aqui, tocado aqui? Pastor Silmar. Disse que ele foi para uma vigília. E disse que ele estava, fraco. E isso não acontece só na Assembleia, não. Acontece na Metodista também. Disse que um bilhetezinho começou a correr na mocidade da igreja. Um bilhetezinho. Fechou o papel. Eu vou fazer isso. Rapaz, eu vou fazer isso na igreja. Vou fazer isso na igreja. Aí pegou um bilhete dobrado. Aí deram no grupo de jovens. Aí um abria, fechava, passava para o lado. Lia, fechava, passava para o lado. Lia, fechava, passava. Aí ele falou assim, mas o que está acontecendo? E o bilhete foi passando. Chegou na mão dele. Quando chegou na mão dele, quando ele abriu assim, Silmar vai pregar hoje na vigília. Aí ele contando para a gente no Fogo pro Brasil. Ele disse que ele estava sentado. Sim. Senhor. Senhor. O peso foi fazendo ele.
Por isso que alguns problemas estão vindo sobre você, resistência, é porque Deus está forçando você a se arriar, a dobrar, a dobrar, a dobrar, a dobrar. Esse negócio que vocês precisam de 30 dias, 40 dias para preparar a mensagem, eu preciso, e 40 dias, você precisa de orar mais. É claro que eu não vou fazer um negócio desse de uma hora para outra, não é? Amém, irmão? Aleluia. Salmo 63, de 5, o teclado, alguém vai tocar teclado aqui ou não, né? A minha alma se fartará como de tutana de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Ele disse que eu vou perder o sono lembrando do Senhor, das tuas coisas. Você está perdendo o sono por causa de quê, vaso? Por causa de um problema? O salmista está dizendo, eu vou perder o sono porque eu me lembro da tua grandeza. Eu vou perder meu sono porque eu vou lembrar da conferência de jovens. Eu vou lembrar das grandezas do Senhor. Oh, aleluia, oh, glória. Toca, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Nossos pedidos devem ser feitos em nome de Jesus. E aí, irmão, abaixa só um pouquinho aqui. Aleluia. E eu termino aqui, tá bom. Quem pode orar, irmãos? Qualquer pessoa ora. Profetas oram, reis oram, sacerdotes oram, pastores oram, ímpios oram, apóstolos oram, a igreja ora. A oração é atemporal, pois ela está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Jesus ora, o Espírito ora, a igreja ora. O Espírito e a noiva dizem, vem, 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 vem. Pelo que eu posso orar, irmãos? Eu posso orar. A minha resposta seria por quase tudo. Eu posso orar por pão, posso orar por cura, por libertação, por provisão, por livramento, para que laços sejam cortados, para que planos do inferno sejam desfeitos, para que anjos sejam enviados. Oh glória, oh glória! Oh glória! Oh remancho camanaya subiande remandaraya sé. Eu oro para agradecer o pão, eu oro para pedir o pão, irmão. Eu oro para que o Senhor guarde meus filhos, eu oro para que o Senhor guarde a minha casa, eu oro para que o Senhor traga a resposta, eu oro para que anjos sejam enviados em resposta. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. E quando nós entrarmos numa atmosfera mais pesada, irmãos, nós vamos movimentar céus espirituais através da oração. Nabucodonosor disse, eu vou matar todo mundo, porque eu tive um sonho, eu me esqueci do sonho. Eu quero que vocês me contem o sonho e me dê a interpretação do sonho. E os caras falaram assim, não existe um homem na terra que possa fazer isso. O que o Senhor quer, só os deuses do céu fazem isso. Mas Daniel disse assim, fala para ele me dar um tempo. Fala para ele me dar um tempo. Para que, Daniel? Porque eu vou orar. Eu vou orar. Meus companheiros de oração, vamos orar, vamos passar a noite orando, porque vai ter resposta. Estou todo arrepiado. Jesus, vai ter resposta. E de manhã Daniel disse para Arioque, pode me introduzir na presença do rei, porque eu já sei o sonho, eu já sei a interpretação, porque eu orei e o Senhor ouviu a minha oração. Assim será sobre a sua vida. Oh glória, mistérios serão revelados a você. Oh glória, situações difíceis serão desfeitas. Que manaraia subiandarábia. Poderoso, poderoso é a oração de um pastor pela sua igreja, mas poderosa é a oração de uma mãe pelo seu filho, irmão. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vou dizer para vocês, vocês ficam fazendo essas oraçõezinhas, porque tem oração que tem crente que faz oração que não é para Deus responder, não é possível. Vamos orar, irmão. Senhor, nessa hora nós vamos orar. Senhor, meu Deus, amém. Você não quer que Deus ouça, não. Você sabe por quê, irmão? É porque o problema é pouco. Porque quando o problema é grande, faz.
quando o problema é grande. Você já chegou com dor de barriga no hospital, irmão? Vontade de vomitar? Enjoado? Rapaz, eu tô mal. Aí tu chega no hospital, a mulher vai lá e vai fazer teu negócio de triagem no hospital, não tem um negócio de triagem? Ô desgraça aquilo, né? Ela vai dizer se você tá no verde, no amarelo, no vermelho, no preto. Se você tá no verde, meu filho, haja tempo para espera. Não é não? Quando o papai chegou no hospital passando mal, passando mal não, ele estava infartado. O cara veio buzinando daquela pista principal ali de Nancilândia. Ele veio buzinando no Fusca, chamando a atenção. Quando ele parou no hospital, ele abriu a porta gritando: tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ele parou o hospital chamou a atenção. Ele chamou a atenção. Ele, ora, vaso, que devido à gravidade do teu problema, não tem como ficar nesse negocinho. Pela gravidade do problema, irmão, você bota toda a sua fé naquela oração, irmão. Você bota toda a tua fé. Senhor, 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 Senhor. Deus quer ouvir a sua voz, vaso. Ele está sentindo falta de ouvir a sua voz, porque você já foi um homem de oração. Você já foi uma mulher de oração. Você já foi uma pessoa de oração, das vigílias, das madrugadas, de buscar ao Senhor, de clamar a Deus, de invocar a Deus. Oh glória! As pessoas procuravam você porque sabiam que você era de oração. Você orava na sua empresa, você tinha um grupo de oração na igreja, na empresa, e você parou de orar lá, você deixou de orar, mas Deus está usando a minha boca para dizer para você: volta a fazer aquela oração que você fazia, porque eu estava ouvindo o teu clamor. Fiquemos de pé, irmão, agora em nome de Jesus. Oh glória! Grande é o Senhor e muito. Na cidade, na cidade. Alegria, diga. Se você sabe a letra, feche os teus olhos, levante a mão e diga que ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Declara isso aí, irmãos. Por isso. Oh, aleluia, diga. A oração tem adoração. Aí, ó. Aí, por que o diabo estava tão furioso, ó? Aí, ó. Pois só tu és, pois só. Sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome agradecer, Senhor. Aleluia. Cadê o homem do glória? Cadê a mulher do glória? Quem é do glória da glória? Quem é do aleluia da aleluia? Quem é de língua estranha, fala em línguas, adore! Oh, aleluia!
Remandara basuyo, remandara kandara mandara se. Remandara bakalaya suyo romanaraya. Remandara kandore mania se. Remandara kandara baraba suyo romanaraya se. Rebacacho remandubi andara mandara calabandara baraya. Oh Espírito do Senhor, Tu és Deus da causa impossível. Tu és Deus que atende o clamor da Tua igreja. Tu és Deus que atende o clamor do Teu povo. Remandarabacando, remandarabarabacé. Ei! Mediante a tudo isso aqui que a gente falou, levante a sua mão, as duas se for necessário, e você vai abrir a sua boca e você vai orar. Você não vai babucear igual a Ana, não. Hoje, agora você vai treinar o que eu estou falando aqui. Abra sua boca e comece a orar pela tua igreja. Ora pelos teus pastores, ora pela tua casa, ore pelos teus netos, ore pelo teu marido, ore pelos negócios. Peça ao Senhor agora, venha ao teu reino. Abra a tua boca, você é a ligação do céu com a terra, irmão. Abra a tua boca agora, clame ao Senhor. Ele vai ouvir a tua voz, igreja. Oh Espírito do Senhor, Deus, nós oramos a Ti. Acende uma fogueira neste lugar. Acende uma fogueira neste lugar. Opera teus sinais, teus prodígios, tuas maravilhas, Senhor. Oh Espírito Santo, precisamos do Teu agir, precisamos do Teu mover, precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que o Senhor nos cubra com Teu sangue. Levanta homens e mulheres de oração nesta casa. Levanta jovens de oração, Senhor. Levanta, Pai amado, guerreiros de oração, Senhor. Um povo que ame a oração, que ame falar contigo, que sejam cooperadores do Senhor, meu Pai. Mova-se os céus em nosso favor. Abre as portas para este povo. Traga-nos as respostas que nós necessitamos. Dá-nos um espaço maior, Senhor. Oh Jesus maravilhoso, opera no nosso meio. Faz a expansão que o Senhor tem falado. Amplia nossos horizontes, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Faz. Faz. Tem orações, irmãos, que leva 20 anos para ser respondida. A Bíblia fala em Gênesis, e Isaac orou insistentemente por Rebeca, por 20 anos. 20 anos até o Senhor responder, 20 anos. Mas o rei Ezequias recebeu uma palavra: prepara a tua casa que tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer, diz o Senhor. O homem vira o rosto para a parede. E Isaías está lá no pátio. E quando ele está lá no pátio, o Senhor fala para ele assim: pode voltar, porque eu ouvi a oração do meu servo. Imediatamente a oração foi respondida. Deu para entender? Daniel, o anjo veio e falou assim: desde o momento em que você propôs no seu coração, não foi quando você começou a orar, não. Quando você propôs, a resposta veio. Mas teve um bloqueio, tem uma batalha em cima. Mas eu vim. Fica firme, porque a tua resposta virá, irmão. A resposta virá, irmão, a resposta virá, a resposta virá. Quem está comigo nessa palavra, irmãos, aplauda ao Senhor na maneira, na proporção na qual você aceita e recebe e abriga essa palavra no teu coração.